alunos do 6º ano, eu sou a professora Elaine e estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Antes do início das nossas aulas, é importante que vocês tenham em mãos os seus materiais de apoio. Será que vocês estão com eles em mãos? Vocês precisam do seu caderno, caneta, lápis e borracha. Vocês estão organizados? Se vocês ainda não estiverem com o material em mãos, corre lá, pega seu material e volta para cá. Enquanto vocês se organizam, eu vou dar mais um recadinho. O registro de frequência de vocês no Classroom, ele mudou. Basta você clicar no link número 1, atividade obrigatória, realizar a atividade e enviar. Pronto, a sua presença estará garantida. Então, já estão com o material de vocês em mãos? Podemos começar a nossa aula? Vamos lá então. O conteúdo da nossa aula de hoje, o objetivo dela é comparar as modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos, analisar as modificações das paisagens por diferentes tipos de sociedade. Para nós fazermos essa análise do clima, lembrem da aula passada. Lembram que vocês estudaram os tipos de clima, né? E esses tipos de clima, eles têm fatores climáticos. Quais seriam esses fatores? El Niño, ciclone, furacão, tufão, anticiclone, tornados e monções. Aqui eu trouxe para vocês 3 imagens ilustrativas. Por quê? Porque geralmente vocês confundem tornado, ciclone e furacão. Daqui a pouquinho a gente vai exemplificar cada um dos casos. El Niño. O El Niño a gente vê bastante vocês ouvem bastante na televisão falar sobre ele, né? É o fenômeno climático que a gente mais ouve no decorrer do ano. O que é o El Niño? É um fenômeno atmosférico oceano causado pelo aquecimento anormal das águas do Pacífico nas proximidades da costa oeste do Peru e do Equador. Aonde fica o Peru e o Equador mesmo? América Latina, lembram? Cordilheira dos Andes, a gente sempre ouve falar, então é naquela região ali. Com isso, há um enfraquecimento dos ventos alísios na região e um maior acúmulo de águas superficiais mais quentes. Então, vocês já começaram a perceber que é uma diferença do calor da água, né? São águas quentes e águas frias, que liberam uma massa de ar mais aquecida e interferem no clima de várias partes do mundo. No caso, no Brasil, por exemplo, a estiagem do Nordeste eleva-se as chuvas do Centro-Oeste e as do Sudeste são mais intensas. O que eu quero dizer com isso? Que o El Niño, ele implica diretamente na quantidade de chuvas que acontece aqui no Brasil. Quais as regiões do Brasil? Vamos relembrar aqui. Nordeste, ou seja, a estiagem é falta de chuva. Aumenta as chuvas do Centro-Oeste e na região Sudeste do Brasil. Então, aqui, ó. Toda a área aqui da América do Sul, que eu acabei de falar para vocês, do Peru e do Equador, há um aquecimento, ó, vem os ventos do Pacífico, aquece, encontra-se aqui com o continente. Então, aqui na região Nordeste, a seca, ou seja, a falta de chuva, e aqui embaixo, na região Sudeste e a Centro-Oeste, aumenta a quantidade de chuvas, tá? Nessa região aqui, por que tem seca e falta de chuva? Porque tem uma barreira natural, por exemplo, o relevo da localidade. Aí a gente sempre ouve também lá na televisão Laninha. Lembram lá no noticiário, El Niño e Laninha? Né? É o casal do tempo que acontece ali durante o ano todo que a gente vê. A Laninha é ao contrário, gente. Ela também é um fenômeno atmosférico oceânico que, assim como El Niño, é cíclico. O que é cíclico? Sempre está acontecendo, tá?
Embora a ocorrência seja menos frequente, mas sempre tem a laninha. Ocorre a partir do resfriamento das águas, fazendo que outras resultantes climáticas ocorram. A maioria delas é inversa do El Niño. Então, o que é inversa? Tem lugares ali que, por exemplo, no Nordeste tem estiagem, quando tem a laninha, desculpe, a laninha daí não é estiagem, daí não ocorre a seca, a falta d'água, é ao contrário. Enquanto que na região centro-oeste e sudeste, que no El Niño chove bastante, quando tem laninha não chove, tanto quanto no fenômeno do El Niño. Ciclones. Ciclones, eles são fortes ventos carregados de umidade que giram no sentido circular, em razão dos efeitos de Coriolis. Geralmente, os ventos provocados apresentam velocidade superior a 200 km por hora. Então, imaginem a velocidade desse vento e o estrago que ele pode causar. Possuem uma larga extensão, sendo completamente vistos somente por imagens de satélite. Os ciclones tropicais são mais comuns e formam-se em várias áreas de baixas latitudes, entre 5 e 20 graus, enquanto os ciclones extratropicais formam-se em regiões de elevadas latitudes. Então, veja, aqui é uma imagem do ciclone, aonde eu falei agora, da imagem de satélite, em que a gente consegue visualizar ele por completo. Olha só a formação dele aqui, é essa nuvem branca que a gente pode ver aqui, essa mancha branca. Quando um ciclone acontece no Oceano Pacífico ou no Índico, ele recebe o nome de tufão. Então, prestem atenção, quando o ciclone acontece no mar, no oceano, chama-se tufão. Já quando ele acontece no Oceano Atlântico, é um furacão. Então, olha aqui, Oceano Pacífico, tufão. Oceano Atlântico, furacão. Tá? Guardem bem isso, porque pode confundir um pouquinho, porque afinal de contas, os dois são oceanos, mas os nomes mudam, tá? Tornados. Os tornados, por sua vez, eles são fenômenos bem motivados pelo rápido deslocamento do vento em forma circular, igualzinho a gente falou do ciclone agora, porém em menores extensões, mas com uma capacidade destrutiva até maior, já que os seus ventos podem chegar a 800 km por hora e eles são muito comuns no interior continental da América do Norte. Então, isso também a gente ouve bastante no noticiário, né? Que um tornado passou lá pelos Estados Unidos, por exemplo, América do Norte, Estados Unidos, Canadá, para vocês se situarem do que a gente está falando. Aqui, Brasil, nós estamos na América do Sul, certo? Inversão térmica. O próprio nome diz inversão, inverteu alguma coisa. O que será que é essa inversão térmica? É um fenômeno atmosférico localizado e que se caracteriza pela inversão da posição das camadas do ar quente e do ar frio. Faz com que o ar encontre dificuldade para circular. É considerada um problema ambiental. Quando a sua manifestação acontece em ambientes urbanos, ele impede ou dificulta a dispersão dos poluentes enviados na atmosfera, gerando o acúmulo de poluição nos espaços das cidades. Então, será que é correto a gente afirmar que a inversão térmica é mais comum, então, numa área urbana? O que vocês acham aí do outro lado? Vamos pensar um pouquinho no que diz aqui no nosso slide e a afirmação. Vamos lá de novo, ó. Poluentes enviados à atmosfera, gerando o acúmulo da poluição dos espaços das cidades. Então, a gente pode concluir sim que a inversão térmica é comum na área urbana. Sabemos que o ar frio e o ar quente, sabemos que o ar frio sobe
E o ar quente, ele é bem mais denso, então ele desce. Então, o que acontece? Essa inversão entre o ar quente e o ar frio. O ar quente esfria e o ar frio, ao descer, aquece. Pessoal, só peço desculpas aqui, tem um errinho de português, não é fio, é frio, ok? Desculpe pelo erro. E posteriormente ele sobe, provocando a ocorrência de um ciclo de movimentação do ar no sentido circular vertical. Circular vertical, que estranho, circular não é nessa posição e vertical não é assim, então podemos dizer o quê? Que é uma forma de espiral também, para que vocês consigam compreender melhor. O problema é que em dias mais frios, a superfície não consegue aquecer completamente. Ao seu redor, então ele fica o quê? Estacionado e esse ar ele não se movimenta, o que impede então a circulação atmosférica local. Então, também aqui a gente pode afirmar que a inversão térmica ela é localizada, ela não acontece, por exemplo, numa cidade inteira. São regiões daquela cidade que isso pode acontecer. Uma atividade aqui para que a gente pense e vamos ver se vocês assimilaram uma diferença aqui que eu falei ali no início da aula. Diferencie El Ninho de Laninha. Vamos pensar um pouquinho, vou deixar um tempo para que vocês respondam e daqui a pouco a gente volta.
questão. Será que vocês conseguiram responder a questão? Diferencie El Niño de Laninha. El Niño é o fenômeno resultante do aquecimento anormal das águas do Pacífico, na costa litorânea do Peru, onde geralmente as águas são mais frias. E a Laninha é um fenômeno totalmente inverso. Fácil assim, né? Alta pressão e baixa pressão. Alta pressão, ela é identificada como áreas que estão quando o céu está azul e com poucas nuvens e com menor umidade do ar, com o tempo seco e sem chuva, aquele céu azulzinho sem uma nuvem no céu. Os centros da baixa pressão criam um movimento de ar convergente. O que é um movimento convergente? Em que eles se encontram para o centro, fazendo com que haja concentração de umidade e de calor. Isso facilita o aparecimento e o crescimento das nuvens. Então, essa imagem que nós temos aqui vai ilustrar bem e facilitar a compreensão de vocês. A alta pressão circula de baixo para cima, baixa pressão de cima para baixo. Entenderam? Fácil assim olhando a imagem, né? Ilhas de calor. Ilha de calor é um fenômeno climático que ocorre a partir de elevação da temperatura de uma área urbana se comparada a uma área ou uma zona rural. Isso quer dizer que nas cidades, especialmente nas grandes cidades, a temperatura é superior nas áreas periféricas, ou seja, no seu entorno, consolidando literalmente uma ilha climática. Então, aonde será que acontecem as ilhas de calor? Numa área verde, com bastante vegetação, ou numa área mais urbana? Olhem a imagem. Por que ocorre o efeito ilha urbana de calor? Quanto mais arborizada a região, quanto mais vegetação estiver, mais fresco você vai ter a sensação térmica mais aconchegante, mais fresquinho. Dentro dos centros urbanos, você vai ter uma sensação de mais calor, tá? Por quê? Olha aqui, ó, muita área com prédios, casas. Então, quanto mais asfalto tiver, quanto mais calçamento tiver, mais calor você vai sentir, tá? Não necessariamente quero dizer aqui que é só na área urbana que nós temos as ilhas de calor, tá? Todo lugar onde você tiver calçamento, que você tiver mais urbanizado, você vai sentir essa diferença. Basta você fica ali em cima de uma calçada e depois vai na grama. Simples assim você vai sentir essa diferença. Aquecimento global. A principal evidência da mudança atual do clima e o aquecimento global foi detectado no aumento da temperatura média global do ar e dos oceanos. Então, o que aconteceu? Aumentou a temperatura do ar, aumentou a temperatura dos oceanos. Com isso, nós temos o derretimento da neve e do gelo e a consequência disso é a elevação do nível do mar. Não podendo mais ser negada a isso, né? A gente vê que derreter o gelo para onde vai? Aumenta o volume de águas. Isso não tem como a gente negar. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês para ilustrar o aquecimento global. Veja que nós temos aqui uma mão e o nosso planeta. Um lado ele todo verdinho com água, bonitinho, e do outro aqui o aquecimento. Mas espera aí, professora, você acabou de dizer de derretimento de água e agora você me mostra aqui uma imagem onde nós temos aparentemente uma queimada? Sim, também a queimada é um dos exemplos que nós temos do aquecimento global. Efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural e que possibilita a vida humana na Terra. Parte da energia solar que chega ao planeta é refletida diretamente de volta ao espaço. Ao atingir o topo da atmosfera terrestre, parte é absorvida pelos oceanos e pela superfície da Terra, promovendo assim o seu aquecimento. Isso é algo que a gente ouve bastante também na televisão. O efeito estufa,
os gases jogados pela atmosfera, os gases que nós jogamos através da emissão de dióxido de carbono. Isso a gente ouve bastante também. Uma parcela desse calor, ela é irradiada e volta para o espaço, mas ela é bloqueada pela presença de gases de efeito estufa que, apesar de deixarem passar a energia vinda do Sol, emitida em comprimentos de ondas menores, são opacos à radiação terrestre, emitida em maiores comprimentos de onda. Essa diferença nos comprimentos deve ser a diferença entre a temperatura do Sol e da superfície terrestre. O que tudo isso complicado quer dizer? Ele quer dizer que os gases que são emitidos na Terra, eles têm o quê? Passar por todas as camadas do nosso planeta e, ao mesmo tempo, os raios solares têm que penetrar no nosso planeta. Como que isso acontece? Existem buracos ali que a camada do ozônio está tendo através da emissão de gases poluentes. Com isso, aumenta a temperatura do planeta. Pela mudança na quantidade de energia que chega na superfície, ela reflete e volta para o espaço, devido à presença de nuvens ou de partículas na atmosfera, também chamada dos aerosóis. O que são os aerosóis, por exemplo? Quando você pega um desodorante ali, é um aerosol, que resultam de queimadas, por exemplo. Então, todo aquele gases que vão destruindo a camada de ozônio, vai abrindo um espaço em que penetra com mais facilidade os raios solares e isso facilita as queimadas. Graças à alteração na quantidade de energia de maiores comprimentos refletida de volta para o espaço, devido às mudanças na concentração de gases de efeito estufa na nossa atmosfera. Essas mudanças na concentração de gases estão ocorrendo em função do aumento insustentável de emissões antrópicas. O que são emissões antrópicas? Emissões causadas pelo homem. As emissões de gases de efeito estufa ocorrem praticamente em todas as atividades humanas e em todos os setores da economia. Então, a gente vê bastante que pede-se para que a gente diminua o uso de gases, né, de poluentes. Inclusive, na agricultura isso também acontece. Por meio da preparação de terra, da terra para o plantio, a aplicação de fertilizantes, na pecuária, por meio de tratamento de dejetos animais e pela fermentação do gado, no transporte e nos usos de combustíveis fósseis, como a gasolina, por exemplo, o gás natural, tratamento de resíduos sólidos pela forma de lixo tratado, nas florestas, pelo desmatamento e a degradação dessas florestas, na indústria, pelos processos de produção, como cimento, alumínio, ferro e aço. Então, veja, quanto mais o mundo se modernizou, mais ele está se autodestruindo. Ou será que é certo a gente dizer que é o próprio homem que está destruindo o mundo onde vive? Que eu acho que é o mais adequado. Então, olha aqui uma imagem para ilustrar isso e facilitar. Luz do sol entra, a energia do sol é refletida e aqui nas áreas urbanas, principalmente, tem os gases que ele impede, olha, que esses poluentes eles se dissipem no ar. Então, o que acontece? A camada de ozônio, que é aquela camada de proteção do nosso planeta, ela está sendo destruída. Será que o efeito estufa ele é minimizado, então, na área rural? Também a gente não pode afirmar que sim, porque, veja, eu acabei de falar para vocês que os fertilizantes, os dejetos humanos, do gado, tudo isso ele gera uma destruição também e é o aquecimento global e o efeito estufa. Então, vejam, é muito sério essa questão ambiental no nosso planeta. Aqui um quiz para testar o nosso conhecimento. O aquecimento global é um processo caracterizado pelo aumento da temperatura média do planeta. Ele é consequência da intensificação de qual fenômeno natural do nosso planeta? Letra A,
destruição da camada de ozônio. Letra B, inversão térmica. Letra C, efeito estufa. Letra D, chuva ácida. Ou letra E, eutrofização. Vamos pensar um pouquinho? Daqui a pouco eu volto com a resposta.
Vamos ver se vocês acertaram a resposta? O fenômeno natural que a gente está falando, então, está bem fresquinho na cabeça de vocês, que eu acabei de explicar, é o efeito estufa, a letra C. Outra atividade aqui, como a nossa aula hoje é teórica e isso tem que ficar fixado na mente de vocês, mais uma atividade, mais um quiz aqui para testar o conhecimento. O aquecimento global acarretará uma série de alterações no planeta ao longo do tempo. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que não indica uma consequência desse grave aumento da temperatura do planeta. Letra A, derretimento das calotas polares. Letra B, aumento da ocorrência de terremotos. Letra C, mudança nos regimes das chuvas. Letra D, aumento dos níveis dos oceanos. Ou letra E, aumento da ocorrência de furacões. Qual dessas será que eu acabei de conversar com vocês? Um tempinho para que vocês possam me responder.
Vamos ver a resposta, pessoal? A resposta correta é a letra B, aumento na ocorrência dos terremotos. Acabei de falar com vocês aqui de aquecimento global e eu trouxe aqui uma imagem para que vocês não esqueçam. Olha no que está transformado aqui o planetinha, numa panela de pressão, né? Então, aquece. Quando eu falei para vocês do aquecimento global, eu falei que é o planeta inteiro. Lembra disso? Mais um quiz. 4. O efeito estufa, segundo as teorias mais aceitas pela comunidade científica, vem contribuindo para a elevação média das temperaturas do planeta. Esse fenômeno é um processo, letra A, natural, porém intensificado pela ação humana. Letra B, artificial, ou seja, o resultado direto da interferência antrópica ao meio. Meio antrópico, humano, lembra? Letra C, recente, não havendo registros de sua existência em épocas geológicas antigas. Ou letra D, natural, sem relação com as práticas sociais. Um tempinho para que vocês possam me responder.
Vamos conferir a nossa resposta? A resposta correta é a letra A, natural, porém intensificado pela ação humana. O efeito estufa, segundo as teorias mais aceitas e divulgadas pelo meio científico, é um processo natural de conservação de calor sobre a Terra, mas que vem se intensificando com razão da maioria das emissões de poluentes na atmosfera pelo ser humano. O que nós vimos nessa aula? Nós vimos os fenômenos climáticos, alta pressão e baixa pressão, ilhas de calor, aquecimento global e efeito estufa. Então, pessoal, nós chegamos ao final de mais uma aula de geografia e antes de nós terminarmos a nossa aula, um último lembrete. O registro de frequência no Classroom mudou. Basta você clicar no link número 1, atividade obrigatória, realizar essa atividade e enviar. Pronto, a sua presença estará garantida. Aguardo vocês na nossa próxima aula.